O Brasil não é um participante nas discussões de segurança internacional. Não é. O Brasil não está envolvido com guerras, o Brasil não tem bomba atômica, o Brasil é considerado um país pacífico, o Brasil clama e defende que ele é neutro, que ele não se envolve, que ele não toma lado. O Brasil ele não tem uma história de ser um grande participante desse assunto. Então ele não sabe fazer isso bem. E você não entra num dos conflitos mais antigos, mais difíceis, mais complexos e sai dando pontapé, falando qualquer coisa. Eu acho que o Brasil não deveria se meter nisso. Isso quebra uma tradição que nós temos, que é de neutralidade, que é de você, enfim, ter muito cautela e muito cuidado como que você vai se meter em conflitos dessa natureza. E nós temos muito problema no Brasil. O Brasil ainda é um dos países que mais mata no mundo. E como que a gente tem tanto problema aqui e o Brasil está pensando na guerra dos outros e a nossa guerra interna? Então, acho que o Brasil tinha que ser mais cauteloso. É que o Lula não está... Parece que ele não tem disposição de governar o Brasil, não tem mais vontade. Ele quer viajar, ele quer ser reconhecido lá fora, ele quer transitar. Ele tá olhando para uma coisa assim, de construir um legado histórico, internacional, e não tanto lidar com os problemas diários do Brasil. Só que desse jeito ele coloca o Brasil numa situação pior do que a gente estaria antes. Mesmo sem ter destaque, é melhor você não ter destaque e não fazer besteira do que você ter destaque fazendo besteira. E o mundo hoje está se dividindo em dois grandes blocos. Sim. De um lado nós temos as grandes ditaduras, que eu chamo de eixo das ditaduras, e do outro nós temos um mundo democrático, os países democráticos. E o Brasil é uma democracia, mas ele está flertando com esse grupo das ditaduras. E eu acho que isso é ruim para o Brasil, porque fere quem nós somos, como eu comentei há pouco, e porque também esses países eles não andam para frente, eles são atrasados. A China está crescendo. Bom, a China está crescendo, mas a China é uma ditadura. A que custo ela está crescendo economicamente? A gente não está disposto a crescer economicamente a qualquer custo. Nós vamos crescer economicamente respeitando um monte de regras, direitos, liberdades, uma série de coisas que no mundo democrático acontecem. Então, eu não acho que é bom para o Brasil isso. No final das contas, esses países não andam bem. A China é uma exceção e ela vai ter problemas no futuro muito breve, no curto, médio prazo. Os problemas já estão aparecendo do modelo, da exaustão do modelo chinês. Agora, olhar para a Rússia e achar que a Rússia é o máximo, desculpa. Se a gente acha o Brasil corrupto é porque, eu repito isso sempre, é que você não conhece a Rússia. Não existe nada tão corrupto quanto a Rússia. Então, esses lugares todos que o Brasil fica achando o máximo, né, que o Lula quer se aproximar e está grudado com eles, são lugares ruins, piores para a gente estar. E eu acho que não vão levar no nosso potencial. Eu acho que o Brasil tinha que estar alinhado com as democracias. Os BRICS é uma tentativa de criar esse bloco, né, ou de consolidar a existência desse bloco. E o BRICS tem aumentado, tem se falado muito nisso. Eu acho que o Brasil está achando bonito, mas isso é uma questão ideológica, né? Uma escolha, uma opção ideológica das nossas lideranças. Mas eu não acho que isso é bom para o Brasil. Eu te pergunto, né? E pergunto para quem está assistindo a gente, o que o Brasil quer ser? O líder da América Latina? O líder da América do Sul? Isso nunca foi dito. Isso nunca foi desenhado. Isso nunca foi esclarecido. O líder do Mercosul, o Brasil não quer ser líder de ninguém, não quer fazer nada, não quer ir para lugar nenhum, não sabe para onde está indo. É muito mais culpa disso do que qual é o bloco que o Brasil está. Ninguém vai dar nada para o Brasil de graça. Um dos blocos, ele não, além de não dar nada de graça, ele está sendo regido por regras
da força e do poder. O outro bloco, ele também pode não dar nada, né? O bloco das democracias, ele está sendo regido por regras de poder e força, mas não somente, ele também tem regras institucionalizadas de Estado de Direito que são respeitadas. E aí é só você ser o melhor. Uma empresa brasileira pode crescer, ir lá e comprar uma empresa americana? Pode. Isso para acontecer na China e na Rússia vai ser muito mais difícil. Improvável. Sim. Então, assim, a ideia de que tem um espaço para o Brasil ali, então é melhor ele ser amigo daquela turma, porque aquela turma diz: nós somos o em desenvolvimento, nós não somos os ricos ainda, nós somos iguais a você, Brasil, então nós vamos te ajudar. Mentira, porque se as pessoas contestam e questionam a ideia de que Europa e Estados Unidos têm intenções benevolentes, por que elas acreditam que China e Rússia teriam intenções benevolentes? E o brasileiro não entende o que é guerra. A gente nunca passou por uma guerra, de verdade. E uma guerra, assim, é um lugar de destruição. É um choque de forças causador de destruição máxima. A noção de que nós temos que travar uma guerra sobre a ótica de limitações, restrições e regras, ela é uma coisa, assim, bonita na teoria, difícil de ser colocada na prática. Porque como é que você aplica aquilo na hora do vamos ver? E para quem realmente quer repetir que existe um objetivo de matança indiscriminada de Israel, nada que eu falar vai fazer diferença. Não adianta eu argumentar aqui. Agora, quem quiser genuinamente olhar para essa situação e falar, pô, mas como é que resolve isso? Qual é o problema sobre isso? Aí, no meio do processo da reflexão da solução, vai ter que se incorporar todas essas partes. E aí vamos entender. Quantos civis estão morrendo na Ucrânia? Quantos civis morrem no Iêmen? Quantos civis morreram na guerra da Síria? Quantos civis morrem em centenas de guerras a todos os momentos? Ah, não, mas a guerra é terrível. A gente não pode permitir que a guerra aconteça. Bom, a guerra é um fenômeno humano. O ser humano não chegou nesse estágio de evolução que ele não usa violência. Isso é utópico. Para quem estuda guerras, e eu estudei guerras, essa é minha área de estudo, você tem milhões de camadas do porquê a guerra acontece. Desde a maneira como o sistema internacional está organizado ou desorganizado, até a natureza humana incompreensível, animalesca. E assim, não, então você não pode responder. Bom, você não vai deixar uma organização terrorista te atacando. Você vai atacar. Ah, Israel não está fazendo da maneira correta. Está fazendo. Mas mesmo assim não será perfeito. Não vai eliminar todas as mortes de inocentes. Não tem como. É uma guerra. E é uma guerra com condições muito peculiares. Se eu tô falando tudo isso e quem tá ouvindo tá ignorando essa parte da minha fala, não adianta. Não tem o que a gente falar, entendeu? Não tem o que discutir. Eu não estou negando, e eu jamais neguei, jamais negarei, que existe uma tragédia com os palestinos. O meu ponto é que quem causa essa tragédia é o Hamas, algumas condições históricas do conflito e a geografia, em certa parte, do campo de batalha onde ele dentro de uma área urbana. É um campo de batalha urbano, ponto. É difícil ver pessoas que estão com esse raciocínio que admitam alguma falha do lado palestino. Eu admito várias falhas do lado israelense.
Por exemplo, assentamentos são um grande obstáculo para a paz. E é um erro de Israel. É ilegal, inaceitável e isso tem que mudar. Eu não vejo muitas dessas pessoas que estão nessa linha de argumentação falarem que o Hamas não tem que estar lá, que o Hamas tem que cair, que o Hamas tem que sair, que só vai ter paz quando não tiver um grupo que lidera e governa os palestinos dizendo que Israel não tem o direito de existir. Eu não vejo. Então não me parece que são pessoas realmente preocupadas em entender o todo da história e chegar numa posição, sei lá, equilibrada para uma solução. É inevitável que nós estamos caminhando para isso. E eu vou mais longe. As pessoas olham para a Segunda Guerra Mundial. Vou fazer uma analogia entre a Segunda Guerra Mundial para explicar por que nós estamos caminhando para a Terceira. As pessoas olham para a Segunda Guerra Mundial e elas acham que os países do eixo ali, né, tipo Alemanha, Itália e Japão, eles se juntaram e falaram, vamos dominar o mundo. E saíram juntos num projeto de domínio do mundo. Só que não foi isso que aconteceu. Cada um desses países tinha um projeto seu, na sua região. Que se unia ao do outro. Não, por conta própria. Começou a trabalhar no seu projeto. Sim. Então a Alemanha tinha um problema na Europa, a Itália foi para a África, na Etiópia, o Japão foi para a China, e cada um foi atuando no seu caminho, com o seu objetivo. Esses países que depois vieram a se unir, eles em vários momentos tiveram em lados opostos. Inclusive, a Alemanha ajudou os chineses contra os japoneses. Itália e Alemanha tiveram lados opostos na Áustria. A Alemanha teve em lado oposto quando a Itália quis ir para a Etiópia. Eles chegaram até a entrar em confrontos um contra os outros. E as guerras ali eram todas guerras regionais. Então a Alemanha estava travando uma guerra regional na Europa, a Itália estava travando uma guerra regional na África e no Mediterrâneo, e o Japão estava travando uma guerra regional com um projeto hegemônico e ambicioso, os três, o Japão na Ásia, cada um deles na sua região. Chegou um determinado momento que eles entenderam que um país poderia atrapalhar o seu projeto. Esse país era os Estados Unidos. E aí o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. E a guerra só se torna mundial naquele momento, na hora que os Estados Unidos entram. Até então, eram 3 guerras regionais. Sim. O que nós temos hoje? 2 guerras regionais já. Qual é a terceira que vai vir? A da China. Na guerra da China, quando a China for buscar dominar Taiwan, os Estados Unidos vai entrar. E aí a guerra vai ser mundial. E aí, só que a diferença dessa vez é que esses 3 países, Rússia, Irã, né, os 3 da atualidade, comparado com os 3 anteriores, e agora talvez 4, mas aqui o outro é um pouco menor, que é a Coreia do Norte, Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, a gente pode até colocar a Venezuela nessa história, eles já estão agindo em conjunto, eles não estão em lados opostos. Eles já estão desde o começo, desde a ação de cada um deles, juntos. A Rússia não teria invadido a Ucrânia se ela não tivesse recebido o sinal verde do Xi Jinping. Antes do ataque, Putin visitou o Xi Jinping, conversou com ele e a China deu sinal verde. Então, eles já estão agindo em conjunto, uma coisa que nem aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o cenário é muito parecido. É um conflito regional na Europa, um conflito regional no Oriente Médio, e aliás, no Oriente Médio já é uma guerra regional. Não é uma guerra massificada. Sim. Ela é um conflito de baixa intensidade regional, já não é uma guerra só de Israel contra o Hamas. Não é isso. Eixo da resistência, Irã, Houthis, milícias, fecha, estreito, tem 1 milhão de coisas acontecendo que transcenderam as fronteiras de Israel.
E a terceira é na Ásia de novo. E aí é com a China e Taiwan. Só que essa vai trazer os Estados Unidos. E quando isso acontecer, aí sim, então, a gente tem um caminho muito igual historicamente, muito parecido até. Talvez até mais intensificado, pelo que eu falei, deles não estarem em lados opostos, esses 3, 4. Eles já estão se ajudando muito. A Coreia do Norte já está dando arma para a Rússia, o Irã já vende arma, drone para a Rússia já ajuda o Irã no programa nuclear, politicamente todos já se ajudam, o Irã já é o maior vendedor de petróleo para a China, 90% do seu petróleo vai para a China, 10% de tudo que a China compra de petróleo já vem do Irã. A China já ajuda economicamente a Rússia, já ajuda a Rússia a burlar as sanções econômicas. Eles já estão agindo totalmente conectados. As pessoas não gostam, não querem acreditar nisso porque elas olham para o mundo, como sempre, pelo olhar econômico. E o olhar econômico diz o seguinte: eu não vou entrar em guerra porque guerra você vai perder dinheiro. Não é do interesse econômico de nenhum deles entrar em guerra. A Rússia não deixou de entrar em guerra contra a Ucrânia, tendo a dependência econômica com o gás com a Europa. Assim, e a Segunda Guerra não foi assim e não vai ser assim. Ninguém vai deixar de entrar em guerra porque os Estados Unidos e a China vão perder muito dinheiro. Porque esse ambiente ele é um ambiente competitivo e não cooperativo. E num ambiente competitivo, você está preocupado não quanto os dois estão ganhando, quanto o outro está ganhando mais que você. O que é o dilema da segurança? Você vai lá e fala, não confio no rock. Aí você, cara, constrói um murão. Esse é meu vizinho. Uhum. Aí eu olho e falo assim, por que o Glauber tá construindo esse muro? Estranho. Aí eu construo um muro maior, ponho uma cerca, ponho umas câmeras e, cara, põe uma arma ali já apontada pro seu lado. Aí você fala, cara, eu tinha certeza. Não tem outra saída. Tipo, eu tinha certeza que ele não era confiável, ele tá se preparando para me atacar. Sim. A sua ação é racional e a minha também. Então, a corrida armamentista, ela nasce porque eu não confio em você, e você dá um passo, e eu olho o seu passo com extrema desconfiança, dou o meu passo, e assim a gente vai caminhando até que chega uma hora que eu falo, é melhor eu atacar ele antes que ele me ataque. Sim. É puramente racional. O que faz isso acontecer? A estrutura de como o mundo está organizado criou essa condição. Por que você desconfia de mim? Porque não tem mecanismo de confiança. A estrutura do mundo criou um ambiente de extrema desconfiança, que vai fazer eu ter medo. Se eu não confio, eu tenho medo. E aí eu vou me proteger. Eu me proteger gera desconfiança em você, que vai se proteger mais ainda. A sua proteção vai ser percebida do meu lado como uma preparação para um avanço, uma vez que eu não confio em você. Então, assim, tem muitos gatilhos e muitos elementos colocados que a gente não vai conseguir desarmá-los. É inevitável que a gente vá para uma guerra desse jeito? Não é. Mas a probabilidade é muito maior que a gente vá do que a gente não vá. Então me parece que nós estamos num mundo muito mais perigoso. E aí tem outros elementos que fazem desse mundo mais perigoso se a gente tiver a Terceira Guerra. Um deles são as bombas atômicas. Que a gente não tinha na Segunda Guerra países com bombas atômicas. E agora a gente tem. Agora, uma guerra mundial ela vai ter o elemento atômico. E a gente precisa entender qual é o efeito de uma bomba atômica numa guerra mundial, onde vários países envolvidos na guerra vão ter bombas atômicas. Sim. A Segunda Guerra Mundial foi o único momento da história que foi usada uma bomba atômica. E foi a última guerra mundial. E usamos uma bomba atômica. E a Terceira Guerra Mundial? Quantas bombas atômicas serão usadas? Quantas podem ser usadas sem acabar com o mundo? Essas são perguntas difíceis.